Gênesis. E nesta manhã, enquanto estudamos Gênesis e o facto de Deus ter criado o seu universo, que pertence a Deus, eu gostaria que neste momento que estamos a viver, estes tempos estranhos, complicados, angustiosos, pudéssemos pensar principalmente na grandeza de Deus. Na grandeza de Deus. Na semana passada iniciámos o estudo do quarto dia. Temos ido dia por dia para tentar perceber a implicação dos dias, não só para os judeus, mas também para nós hoje. E chegámos ao quarto dia. E o título do quarto dia é Um Universo Imenso para o Homem, mas pequeno para Deus. Um universo pequeno para o homem, um universo grande ou imenso para o homem, mas pequeno para Deus. E eu acrescentaria que não só o universo é pequeno para Deus, mas mesmo a história é pequena para Deus. Deus é maior do que a história e todos os eventos. Em 1994, o astrónomo Carl Sagan publicou um livro intitulado The Pale Blue Dot, que traduzido é O Pálido Ponto Azul. O título foi inspirado em uma fotografia de 1990, feita pelo Voyager 1, depois que completou a sua missão de estudar os planetas exteriores e estava a mais de 6 mil milhões de quilómetros da Terra. Os controladores viraram a nave. E viraram a nave de volta para o sistema solar para fotografar todos os planetas. A partir dessa distância, a Terra estendia-se por menos de 1 pixel na fotografia e, devido à proximidade da Terra com o Sol, os reflexos da luz do Sol apareciam como raios na fotografia. A imagem da Terra era um pequeno ponto azul interceptado por um desses raios. Se podem ver, está ali um pontinho pequenino. Conseguem ver o pontinho? Bem mais ou menos como branco. Para aqueles que têm miopia é um bocadinho mais difícil. Mas está ali um pontinho. Aquele pontinho que está ali, o Gu pode pôr no cursor, com o cursor. Isso é a Terra. E esse feixe de luz é um raio solar. Agora, esta fotografia ficou conhecida como o pálido ponto azul e desencadeou pensamentos sobre quão insignificantes nós somos e o nosso mundo neste vasto universo. Agora, os cientistas seculares pensam que, por causa desta pequenez dentro deste vasto universo, nada faz sentido. Dizem que todos os nossos cuidados e preocupações encontram-se nesse pontinho que é minúsculo quando comparado com o resto do universo. E eles concluem pensando o seguinte: achamos que somos importantes, mas a escala do universo sugere o contrário. E é nestes momentos que eu penso, graças a Deus que temos a Bíblia. Graças a Deus que temos a revelação de Deus, as Escrituras. E as Escrituras não concluem aquilo que o mundo conclui acerca do mundo e do universo. As Escrituras revelam ou relatam a significância da humanidade. Falam, sim, de certo que nós somos pequenos diante de um Deus tremendo, mas ao mesmo tempo as Escrituras relatam a significância da humanidade. E dentro desta humanidade, neste ponto pequeno, neste ponto azul, Deus está a olhar para todos os assuntos dos homens com preocupação, com dedicação, com controlo, com soberania e demonstrando o seu poder e a sua vontade. Por isso é bom termos as Escrituras para saber esse facto. E portanto este universo foi criado tanto para servir Deus, para mostrar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Este universo foi criado para isso, mas também foi criado para nos julgar. O universo foi criado para servir Deus, mas também foi criado para julgar os homens. Agora, na semana passada tratámos acerca da vastidão do universo e de como somos minúsculos diante de tal grandeza. Em contrapartida, também falámos que a sua imensidão, que a imensidão deste universo é pequena ou exígua diante da magnitude do Criador. E a magnitude do Criador é a única coisa que traz sentido à existência deste universo tão vasto. Falámos disso na semana passada. Porém, devido à
ao aparente paradoxo entre a inutilidade do universo tão vasto e a posição central da Terra no mesmo, muitos cientistas, como Sagan, que acabámos de ver, concluem que não existe propósito nem desenho neste espaço sideral. Para eles, as leis que governam o universo simplesmente surgiram do nada por meios naturais. E, eventualmente, tudo terminará também por meios naturais. Esta é a história, esta é a narrativa deste vasto universo. Porém, a Bíblia conta uma história completamente diferente. As Escrituras têm outra história, têm outra narrativa acerca deste vasto universo que Deus criou. O Salmo 148, versículo 13 até o versículo 6, instrui que os céus e os corpos celestes louvam e obedecem ao Senhor. Este é o motivo pelo qual foram criados. Eles não foram criados apenas por existir, por si mesmos. Eles foram criados para louvar o Senhor e para obedecer ao Senhor. Todos os astros que existem neste grande universo estão para cumprir um propósito, para nos servir, mas também para nos julgar. E nós temos que nos lembrar disto. Salmo 148, versículo 3 a 6 diz: louvai-o, sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima da expansão, acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Tudo tem o seu propósito e nada acabará neste tremendo universo a não ser que Deus dê a palavra. Nada terminará, nada se moverá a não ser que Deus diga. Então, este universo é controlado por Deus. Não só o universo físico, mas toda a história universal é controlada e desenhada por Deus. Além do mais, na semana passada também falámos acerca da porção, da posição e do propósito dos luminares. Existem vários tipos de luminares e eles estão posicionados num lugar específico, indicado por Deus. E eles têm um propósito também específico. Este é o desenho de Deus. E falámos disto em relação ao Sol, o grande luzeiro, o luzeiro maior. Portanto, hoje não trataremos do Sol, essa matéria já está coberta, mas hoje trataremos da Lua e das estrelas. Da Lua e das estrelas que Deus também criou, como o Salmo 136, versículo 9 diz, para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Reparem nisto. O Sol, a Lua e as estrelas existem para nos servir, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Nós usufruímos destes astros, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 16 a 19. Gênesis 1, 16 a 19. Semana passada lemos do 14 até o 15, estudámos do 14 até o 15. Hoje vamos para o 16 até o 19. Diz assim a palavra de Deus: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. O luzeiro menor. O luzeiro menor. O segundo homem a pisar a superfície lunar chamava-se Buzz Aldrin. E ele recordou em 2019 a chegada à Lua num evento especial na biblioteca Ronald Reagan, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a propósito do 50º aniversário da missão Apollo 11. Aldrin contou que, enquanto Neil Armstrong controlava o manual do módulo lunar Eagle para tentar aterrar na superfície da Lua, Aldrin classificou, quando olhou para a Lua, classificou a paisagem como uma desolação magnífica. A Lua é uma desolação magnífica. Ele acrescentou: acho que disse isso porque era magnífico. Era magnífica a Lua. Tínhamos chegado lá e parecia muito desolado. Mas era uma desolação
magnífica. E de facto, assim é a lua. A lua é uma desolação magnífica. É um mistério, colocando aqui um à parte, aquelas crateras na lua, como é que elas apareceram ali? Mas provavelmente temos uma explicação quando chegamos no dilúvio. Mas de facto a lua é uma desolação magnífica. Agora, porquê que Deus criou um satélite natural 4 vezes menor do que a Terra para estar aí a pairar no nada, fazer a sua rotação, a sua órbita? Bem, o Salmo 104 diz-nos a razão. O Salmo 104, versículo 19 até ao 23 diz o seguinte: Deus fez a lua para marcar o tempo. Deus fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Versículo 23, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. Nesta descrição poética acerca dos afazeres da humanidade e de toda a biodiversidade que aqui na Terra. Por isso vemos aqui neste texto que um dos propósitos principais da lua, tem vários benefícios a lua, mas um dos propósitos principais da lua é a marcação do tempo. Marcação do tempo. Agora, a lua está aí para marcar, ajudar-nos a ter uma orientação acerca do tempo. Agora, não só acerca do tempo cronológico dos relógios, mas também do tempo em relação às festas, aos eventos. Por exemplo, esta mesma palavra de tempo é usada também em Gênesis, que é a palavra moed, significa lugar acordado de encontro. O significado desta palavra tempo encaixa-se no contexto da religião de Israel. Em primeiro lugar, as festas passaram a ser conhecidas como festas designadas, ou festas marcadas no tempo, ou festas prefixadas. Esses festivais foram claramente estabelecidos no Pentateuco, nos primeiros 5 volumes de Moisés. O termo se refere a qualquer festa ou peregrinação festiva. E nós conhecemos as festas de Israel, Páscoa, a festa das primícias, a festa o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. E todas estas festas foram desenhadas por Deus e fazem parte do calendário dos judeus e são como marcadores de tempo. Por isso, os luminares têm uma grande importância para a marcação destas festas. Agora, para a nossa cultura ocidental é um pouco diferente. Nós guiamos o nosso calendário pela luz solar, ou lunar solar, mas maioritariamente pela luz solar. Mas os filhos de Israel guiavam-se por um calendário principalmente lunar. Os judeus tinham 3 festas fixas que regulavam conforme as faces da lua. Agora, estas festas são descritas em Levítico capítulo 23, em que nós podemos ver cada uma destas festas e o que se fazia nestas festas. Agora, estas fases da lua percorrem um período de 29 dias e meio, que é o período em que a lua faz a sua órbita em relação à Terra. E por isso a lua demonstra diferentes faces, digamos assim, relativamente à luz que ela recebe do sol. Por exemplo, a Páscoa dos judeus celebra-se na lua cheia. Na lua cheia. Por isso, logo quando os judeus saíram do Egito, eles saíram de noite. Êxodo capítulo 12, versículo 30 e versículo 42, dá este dado, que eles saíram de noite. Embora os filmes mostrem que os judeus saíram de dia, mas os judeus saíram de noite. E este era o dia da celebração da Páscoa. Então, o que é que isto significa? Se a Páscoa era celebrada em lua cheia e os judeus saíam de noite, então significa que eles tiveram luminosidade suficiente e bastante para guiar-se no meio daquele deserto. Então vemos o grande Deus que criou todo o universo e criou os luminares no 4º dia, já a antecipar aquilo que iria acontecer na história. Não era surpresa para ele. E ele criou um luminar com uma data fixa, um marcador de tempo para Israel, para que Israel pudesse usufruir da providência, da bondade, da misericórdia de Deus quando eles saíssem do Egito. Uma lua ali a iluminar Israel como se fosse o sol do seu pleno dia. Agora, os cientistas acreditam que a lua, quando não existe poluição luminosa, a lua tem uma grande iluminação. Ela consegue prover uma grande iluminação durante a noite. Para além do mais, Deus não deu só isso a Israel.
O texto diz, em Êxodo capítulo 3, versículo 13, 21, diz que para além da lua, Israel também recebeu uma coluna de fogo. E porquê que eles receberam esta coluna de fogo? Sem dúvida que é para mostrar a glória de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus e espantar os inimigos, mas também é para iluminar o caminho pelo deserto. Porque a lua cheia não está todas as noites. E há momentos no ciclo da lua em que a lua não é visível. Portanto, Deus providencia uma coluna de fogo para iluminar Israel. Neste momento mais difícil, mas também o momento mais glorioso das suas vidas. Deus está lá presente. Deus arrasta toda a sua criação e todo o seu poder para salvaguardar, cuidar e beneficiar o seu povo. Porém, para além de marcar o tempo, a lua, conforme o Salmo 104, versículo 19 e versículo 23, nós não vamos ler, já lemos, tem uma influência positiva sobre a biodiversidade. Vemos que a lua serve para marcar o tempo, serve para iluminar, mas ela é preciosa para o sustento da vida neste planeta. A biodiversidade que nós vemos neste planeta, a vida que vemos neste planeta, eles dependem da lua. Vamos ver alguns exemplos. Deixa eu mostrar-vos alguns exemplos. O eixo da Terra está inclinado a 23 graus. A Terra não está num ângulo zero, está inclinado a 23 graus. E esta inclinação, que eu acredito que foi propositada no quarto dia, Deus colocou esta inclinação na Terra no quarto dia, ela é responsável pelas diferentes estações que nós usufruímos no nosso planeta. Já a Bíblia nos tinha dito isto, não é? O Salmo 74, versículo 16 a versículo 17 diz o seguinte: Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste. Fizeste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Salmo 74, versículo 16 ao versículo 17. Então vemos que Deus, desde o momento da criação, Ele criou esta inclinação de 23 graus na terra, para que a terra pudesse usufruir das suas estações. Agora, provavelmente as estações, naquela primeira fase antes do dilúvio, tinham uma intensidade diferente, mas sabemos que Deus criou esta inclinação. Por conseguinte, a lua ajuda nesta inclinação. Vejam só a sintonia perfeita de Deus no seu universo, na sua galáxia. A lua ajuda a manter esta inclinação. Se assim não fosse, cientistas acreditam que a Terra teria uma inclinação no seu eixo ou de 0 graus ou 90 graus. E vivia nesta oscilação perpétua. Seria lenta, mas teria esta oscilação contínua. Portanto, se a Terra tivesse 0 graus no seu eixo, não haveria estações. Se tivesse 45 graus ou mais, a Terra seria tropical ou ártica ao mesmo tempo. Ou seja, por outras palavras, não havia estabilidade no clima. Temos estabilidade no clima por causa desta inclinação da Terra e por causa da força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, para que a Terra não perca estes graus de inclinação. Portanto, para manter esta inclinação, a Lua exerce esta força gravitacional. Então a Lua está num lugar perfeito, num lugar especial, e tem uma massa perfeita para que a Terra mantenha a capacidade de ter estações e um ambiente ou uma atmosfera amena, apta para a vida. Vejam só o amor de Deus. Porquê que a Lua está assim e ela faz o que faz? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Deus já criou um universo a contar com os eventos que iriam acontecer no ano de 2022. Além do mais, a posição, a massa e a força gravitacional da Lua influencia também as marés que estão no nosso planeta. Isto é incrível. As alterações que vemos sobre os mares, por causa da força gravitacional da Lua, são de grande importância para a limpeza dos oceanos. Então, maré sobe, maré desce, maré sobe, maré desce, por causa da força da Lua, é importante para limpar os oceanos. Até nestas pequenas coisas, Deus mostra que a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos ali na nossa cama a dormir, não temos a mínima noção daquilo que está a acontecer. Mas Deus, que está 24 sobre 24 acordado, Ele sabe o que é que nós precisamos, o que é que este mundo precisa, e Ele cuida do mundo desta forma. Porquê? Porque a sua misericórdia dura para sempre.
Além do mais, houve um cientista que escreveu o seguinte. Disse, a Lua, como os planetas, não gera a sua própria luz. Ele é digamos que é um satélite refletor. Em vez disso, ela reflete a luz de uma estrela maior, que é o Sol. Enquanto a Lua às vezes é visível durante o dia e nem sempre visível à noite, não há dúvida de que quando é visível durante as horas da escuridão, o seu brilho atenua bastante a escuridão. E neste momento, quando a Lua exerce esta luz, forte luz, existem muitos animais noturnos que não seriam capazes de encontrar alimento ou comida se não fosse pela visibilidade limitada permitida pelo luar. A Lua está ali, até para alimentar os animais. Está ali. E porquê que Deus faz isto? Qual é a razão daquela pedra perdida lá no universo, suspensa no vácuo? Porquê que está ali? Para alimentar animais. E a nós também. O Salmo 104, versículo 20 até o 22, demonstra esta expressão da misericórdia de Deus. Descreve esta realidade dizendo o seguinte: Senhor, tu dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Incrível. Estamos a falar apenas da Lua. Aquela pedra que está lá em cima que nós não ligamos patavina dia após dia. Ela está ali e mantém a vida que nós temos hoje. Porquê? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Além da Lua, as estrelas também têm um papel fundamental no universo, têm um papel importantíssimo. Nós vimos a Lua, já vimos o grande luminar, já vimos o pequeno luminar, o pequeno luzeiro. As estrelas também estão incluídas nesta história como alguma coisa que Deus criou que tem grande importância. Agora, o que são as estrelas? Quando a Bíblia fala de estrelas, ao que se refere? Esta expressão estrelas aparece várias vezes nas Escrituras. Muitas vezes refere-se a algum líder poderoso. Não é? Pode ser o texto pode estar a querer indicar ou falar do poder de alguém. Por isso estas estrelas podem estar a ser usadas nesse contexto, nessa forma. Porém, quando a Bíblia fala de estrelas, também fala de estrelas físicas, não é? Astros. Quando a Bíblia fala de estrelas, refere-se aos corpos celestes. Quais? Bem, a Bíblia fala, quando fala de estrelas, está a falar de cometas, galáxias, perdão. Como a gente trava nas palavras. Há palavras que a gente realmente, aquilo não sai. Já falar, incrível. Então, galáxias, estrelas incluem as galáxias, incluem as nebulosas e alguns outros planetas e etc. Podemos falar de vários, muitas coisas. Mas, resumindo, as estrelas incluem isto. Agora, não teremos tempo para falar de todos, mas veremos alguns. Agora, a imagem que estão a ver aí, que parece ó berlindes atirados assim num chão negro, ou farinha atirada assim numa pedra negra, não é isso. Mas o que está ali é o aglomerado estelar M80. Não é a rádio, outra M80. Tudo aquilo que estão a ver ali são estrelas. Portanto, além do espaço ser grande, o número de corpos celestes existentes é, no mínimo, absurdo. Absurdo. Certo cientista disse que o número de estrelas é entre 30 sextilhões, que é, digamos que é um 3 mais 21 zeros, a um septilhão, que é um 3 e mais 24 zeros. Isto pode ser atrativo para os matemáticos, para mim não é tanto. Mas aqui, o valor de estrelas é absurdo. Ora, isto é uma foto, uma imagem, apenas de uma parte do universo. Só uma parte do universo. Esse número, escreveu Adalto Lourenço, esse número equivale a cerca de 3 vezes o número de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do planeta Terra. Isto faz-nos lembrar da promessa que Deus fez a Abraão. A tua descendência será como
a areia ou como as estrelas do céu. É impressionante. Consegue imaginar quantos grãos de areia temos no nosso planeta? E dizer que não se compara ao número de estrelas que existe neste universo? Agora, todas juntas, estas estrelas, este aglomerado de estrelas, revela uma coisa só. Revela a grandeza e o poder ilimitado de Deus. Quando nós olhamos nesta quantidade de estrelas e Deus ter relatado em Gênesis capítulo 1 que Deus também fez as estrelas, simplesmente como uma nota rodapé, e as estrelas também fez, que Deus é que nós estamos a falar aqui? Este Deus tem poder ilimitado. Isaías 40, 26 diz o seguinte, Isaías 40, 26, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem criou estas coisas? Se olharmos para o céu e se tivermos a oportunidade de ver várias estrelas, ou se não, filhos, incentivem os vossos pais a comprar um telescópio para ver as estrelas. Se virmos as estrelas, já gerei a polémica em casa. Nós devemos perguntar quem criou estas coisas. O texto continua, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, Deus ali, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Estamos a falar aqui de 36 trilhões de estrelas. Deus conhece cada uma delas, nenhuma delas vem a faltar, e nós vamos queixar que Deus não cuida de nós? Deus criou estas estrelas, Ele cuida delas com toda a dedicação, porque a sua misericórdia dura para sempre. E elas servem também para iluminar a terra. Eu gostaria de tornar isto um pouco mais gráfico. Eu vou mostrar um vídeo, está bem? Um vídeo para que vocês tenham um pouco a noção da dimensão das maiores estrelas do nosso universo. Alguém que pudesse apagar a luz, segundo 40, está bem, por favor? Quem é que me ajuda aí com a luz, por favor? Obrigado. Quem é que pode acender esta aqui também? Então, eu não sei como é que tu te sentes, mas o meu objetivo não é que tu te sintas pequeno. O meu objetivo é que tu vejas o quão grande é Deus. Deus é massivo. Nós perdemos a visibilidade da Terra. A Terra desapareceu. Agora, esta estrela, não é? A última, que creio que é Scuti, ela também é um pontinho
neste vasto universo de Deus. Agora, Deus olha para o nosso planeta e Ele quer cuidar de nós. Porquê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, na vamos ver alguns outros exemplos da criação de Deus para com as estrelas, que foram criadas para iluminar a Terra. Deus também criou as nebulosas. Agora, as nebulosas são nuvens de gás compostas de hidrogênio e hélio. Quando as estrelas estão por perto, não é? Elas aquecem este gás e trazem esta iluminação, estas cores, esta beleza. Agora, o que vocês veem aí não é nenhum desenho. Isto é realmente algo que existe no nosso universo. São chamados os pilares da criação. São os pilares da criação. E é a nebulosa M16. Agora, estas três torres são três torres de gás e de poeira. Agora, parecem pequenas na imagem, mas cada uma destas torres tem anos-luz de altura. Nós já falámos de anos-luz. É inconcebível. Deus não criou só isso nesta família das estrelas. Ele também criou, e é interessante, só uma nota aqui das nebulosas. As nebulosas são mais ou menos do mesmo composto que as outras estrelas, mas a diferença é que elas estão em poeira, ou estão em gás, em nuvens, porque elas não têm força gravitacional para se tornarem estrelas. Então, estrelas é estrela por causa da força gravitacional que exerce. Mas Deus também criou as galáxias. As galáxias, além das nebulosas, Ele criou as galáxias. O que é que são galáxias? Galáxia é um sistema de milhões ou milhares de milhões de estrelas, juntamente com gás e poeiras, mantidas juntas pela atração gravitacional. Agora, uma galáxia pode aportar 100 mil milhões de estrelas. Esta galáxia que vocês estão a ver é 3 fotos da mesma galáxia. É a Andrómeda, a nossa galáxia vizinha. É a nossa galáxia vizinha. 100 mil milhões de estrelas. Deus também criou outras coisas além disto. Estão a ver aqui esta próxima imagem? São estrelas bonitas, não é? Estas quantidades de estrelas lindas. O problema é que não são estrelas. São galáxias. São galáxias. Este é o aglomerado de galáxias que vemos aqui, aquilo que o Hubble conseguiu captar no Deep Space, ou no espaço profundo, na maior profundidade do espaço. E o número destas galáxias é aproximadamente 170 mil milhões. E é só no universo observável. Então, todas estas galáxias, cada uma delas, 170 mil milhões, cada uma tem por volta de 100 mil milhões de estrelas. Eu só posso concluir uma coisa depois de ver isto. Deus tem um poder absurdo. Deus tem um poder absurdo. Porque olhamos para isto e pensamos, porquê que nós desconfiamos de Deus? Porquê? Porquê que nós queixamos? É porque Ele tem falta de poder? Não pode. 170 mil milhões de galáxias. Agora, acerca deste aglomerado de galáxias, certo astrónomo escreveu o seguinte: basta pensar na quantidade de energia envolvida quando Deus criou tudo isso. O Dr. Lyle diz que só o Sol emite mais energia a cada segundo do que 1.000 milhões de grandes cidades produziriam em um ano. No entanto, toda a nossa galáxia é 20 mil milhões. Toda a nossa galáxia é 20 mil milhões de vezes mais luminosa do que o Sol. Estima-se que existam, pelo menos, tantas galáxias quanto estrelas na Via Láctea. 100 mil milhões. Apenas considere tal energia e massa preenchendo um volume de espaço que é imenso além da nossa capacidade de entender. Porquê que Deus fez isto? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E este espaço pode parecer imenso para nós. Grande energia, grande poder, mas é pequeno para Deus. Agora, não devemos confundir a grandeza do universo com a infinidade. A grandeza do universo com a infinidade. Nós aprendemos às vezes isto na escola, e a ciência moderna gosta de dizer que o universo é infinito, mas nós não sabemos. Parece que, pela descrição bíblica, que Deus criou um universo finito em vez de infinito. E, por sua vez, um número finito de estrelas. Mesmo sendo uma grande quantidade, deve ser um número finito de estrelas. Agora, eu gostaria só de colocar aqui uma nota que é um bocadinho complicada, mas eu acho que é importante. Nós aqui na igreja, acreditamos que Deus criou
a Terra em 6 dias. E que o nosso planeta e tanto o nosso universo tem entre 6.000 a 10.000 anos, não mais do que isso. Não existe justificação exegética ou bíblica para colocar milhões de anos. Contudo, tem vários problemas e nós podemos encontrar pessoas um pouco mais entendidas e nos podem colocar isto em questão. Podem dizer, como é que tu acreditas que a Terra tem 6.000 anos se o universo é tão vasto? Deixa-me colocar o problema desta forma. O problema chama-se o problema da luz, das estrelas e do tempo. É um bocadinho complexo este ponto, mas suportem-me um bocadinho. Este ponto é um pouco complicado, porém a questão é, se as estrelas mais longínquas estão a milhões de anos-luz, então o universo tem de ter milhões de anos. Porquanto, essa seria a distância que a luz levaria a percorrer deste ponto, daquela estrela que está a milhões de anos, até nós. Dá para entender isto? Milhões de anos de distância, milhões de anos para chegar até aqui. Por isso, cosmólogos seculares acreditam que quanto mais longe olharmos para a profundeza do universo, mais para o passado podemos olhar. Por outras palavras, eles acreditam que esta luz que está a vir, chegou até nós, não é? É a luz que chega até nós no agora. Mas é uma luz ou uma imagem de algo que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. Então, este é o problema. Então eles acreditam que quando olham para o profundo espaço, estão a fazer uma viagem ao passado. Estão a ver quase o que aconteceu no início do universo. Esta é a sua ideia. Agora, se esta concepção acerca da distância e do tempo que a luz tem de percorrer para chegar até nós estiver correta, então como é que os cristãos podem justificar uma Terra ou um universo de 6.000 anos, visto que a luz demora este tempo a chegar cá? Por outras palavras, Adão, quando foi criado no 6º dia, certas estrelas ainda não tinham aparecido naquele tempo. Mas isto está incorreto. Adão viu todas as estrelas. Viu tudo aquilo que foi criado. Agora, como é que nós podemos resolver este dilema? Agora, não temos tempo aqui para analisar todas as nuances deste dilema, que é um dilema complexo. Mas eu gostaria só de dar alguma bagagem para que vocês estejam preparados, está bem? Basta dizer que a única coisa que os cientistas têm relativa certeza é a velocidade da viagem completa da luz. Ou seja, nós falámos da viagem da luz, não é? O quanto é que a luz percorre num segundo. Mas o que os cientistas sabem é a viagem completa da luz. Por outras palavras, é o tempo que a luz leva, dando um exemplo, da Terra à Lua e volta. É uma viagem de 2 direções. E aí eles conseguem medir a velocidade da luz, porque é o mesmo relógio, a luz é disparada para um refletor que existe na Lua e a luz volta e é marcado no relógio. Estão a usar o mesmo relógio. Então eles conseguem medir a velocidade da luz, mas é uma velocidade completa. Então os cientistas relativamente sabem essa velocidade. Por outro lado, os cientistas não podem provar, mas têm de supor que a velocidade da luz é a mesma em todas as direções. Por outras palavras, o que os cientistas não sabem é quando é que é a velocidade da luz numa só direção. Para saber a velocidade da luz de um quasar até à Terra numa só direção, eu tinha que ter 2 relógios. Mas a questão é que eu não posso ter um relógio lá no quasar, nem um relógio aqui. Então, para supor que a luz demora aquele tempo para fazer aquela viagem, é uma suposição, não é uma certeza. Agora, isto envolve a teoria da relatividade, Einstein e tudo mais, mas a questão aqui é esta. Nós não sabemos. E até onde nós sabemos, pela Bíblia, é que a luz de todo este universo estelar que foi criada foi instantânea. Esta é a resposta que nós temos. Porque Adão, de facto, viu todas as estrelas no 6º dia. Ele não esperou para que nenhuma estrela projetasse a sua luz até aqui. Existem outras explicações para este dilema, mas ficamos por esta. Este é só um dado importante para que tenham confiança que aquilo que a palavra de Deus diz, a ciência confirma. Não contradiz a verdadeira ciência. Então vemos que a Lua, o Sol, as estrelas foram todos criados para marcar o tempo, para servir ao homem, para iluminar, para nos dar estabilidade e condições de vida na nossa terra. Porquê que temos isto? Porque Deus, na sua misericórdia, Ele deu-nos isto. Mas embora que a luz das estrelas, os luminares, estejam aqui para servir, eles também têm outro propósito. E aqui eu queria entrar, por último, nos sinais dos céus. Embora que as estrelas, a lua
tenham sido criadas para benefício da humanidade, contudo, em breve, cumprirão o propósito pelo qual também foram reservadas. Por favor, tenham atenção nesta parte, porque eu acho que isto é muito importante e é relevante para os dias que estamos a passar hoje. A sociedade vive numa paz e num conforto que são, de certa maneira, ilusórios. A estabilidade que até então tem abençoado certas áreas geográficas do nosso mundo tem, sem sombra de dúvida, os dias contados. As recentes crises são tanto um alerta para o mundo como para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, até mesmo para a Igreja Batista de Miratejo. E o que estamos a ver hoje nos nossos dias é o reter da respiração antes do grande mergulho. Jesus já nos tinha falado acerca disto. Mateus capítulo 24, Jesus usa uma analogia muito interessante para que os homens consigam entender os sinais dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo 6 até o versículo 12, diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus usa esta prática que era comum naquele tempo, que era comum para os marinheiros, para eles saberem quando é que eles deviam navegar ou não. Então eles olhavam para a cor, para o aspecto do céu. Mas Jesus indica a estes homens que existem sinais nos tempos que devem ser vistos, analisados e devem ser cuidados. Agora, não nos enganemos. Nenhum de nós que esteja aqui dentro, não nos enganemos. Quer acreditemos que a igreja seja arrebatada antes, durante ou no final da tribulação, uma coisa é certa. É provável que não escaparemos do início das dores sem que soframos algum tipo de perda. Agora, a nossa igreja crê que o rapto virá antes da tribulação. Mas uma coisa é certa. Nós provavelmente não passaremos destes dias, do princípio das dores, do início das dores, sem sofrer algum tipo de perda. E quando eu falo de perda, falo de bens, falo de paz, falo de liberdade, falo de integridade física e até mesmo a nossa família. Olhem para as nossas crianças que temos aqui. Infelizmente, muitos descrentes e alguns crentes, devido ao grande conforto de vida e ao entretenimento que têm acesso, acreditam que estão num bunker de segurança intocável. Que nada daquilo que têm hoje irão perder. Eu diria que somos tolos se pensamos que a crescente perturbação mundial, que possivelmente escala para a última etapa do fim, não nos afetará. Eu garanto-vos que não é pela minha autoridade, mas se nós lemos a Bíblia, que esta escalada que nós estamos a ver nos nossos dias, já há vários anos, vai nos afetar de uma forma ou de outra. Marquem isto. Porém, independentemente de tal indolência, o mundo não contornará ileso ao facto mais inquestionável da existência. Existe um facto que é inquestionável, e isto é a iminente vinda do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao versículo 17, fala desta iminente vinda do Senhor Jesus Cristo e fala como é que Deus chocalha os astros do universo para mostrar que é o dia da sua vinda. Diz o seguinte o texto: vi quando, Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a versículo 17, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam
nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O dia está a chegar. Amigos, a vinda do Senhor Jesus é inquestionável. É inquestionável. E terá um efeito cataclísmico sem precedentes, que estremecerá toda a estrutura do universo. E Jesus já nos tinha avisado acerca disso. Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28 diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Lucas capítulo 21, 25 a 28. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, não fiquem desanimados, não fiquem trêmulos, não fiquem deprimidos, mas exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Agora, imaginem o sentimento dos discípulos ao ouvirem estas coisas. Eles estão a ouvir certamente relatos de coisas futuras que ainda não aconteceriam naquele momento, mas também eles estão a ver um prelúdio daquilo que iria acontecer no seu contexto. Devido às perguntas acerca do templo, em Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3, eles entenderam que parte destes eventos escatológicos incluiriam a destruição do santuário e, por isso, a perda da glória e segurança de Israel. Eles saberiam que naquele momento algo iria acontecer também cataclísmico, que iria tirar a segurança daqueles judeus que estavam a ouvir o Senhor Jesus. E eles estão a ouvir este relato. Viviam debaixo do Império Romano, mas tinham alguma liberdade. Mas naquele momento eles estão a ouvir que tudo aquilo que eles têm irá mudar brevemente. Contudo, Jesus não deixa este espírito de... que os discípulos fiquem com este espírito de depressão, de tristeza. Mas Ele promete que a redenção também virá. A redenção também virá. E por isso a resposta para o povo de Deus não deve ser de angústia nestes momentos difíceis, mas deve ser de alegria e de satisfação, mesmo nos tempos angustiosos. Não seremos a primeira geração da igreja a passar por tempos difíceis. Independentemente de como é que eles venham, uma coisa que nós temos que manter na nossa mente: eles virão, estes momentos difíceis virão até nós. Virão até nós. Todo o nosso conforto, toda a nossa expectativa em coisas materiais, todas as nossas míseras preocupações, todas as nossas paixões são coisas que irão passar. A confiança que nós temos, tanto da nossa conta bancária até na nossa casa, não vale de nada quando os tempos difíceis e a igreja for perseguida. Vejam os irmãos da Ucrânia. A única coisa que nós podemos fazer agora é palavra e oração. Provavelmente as igrejas em Ucrânia estão a encher agora tempo de oração. Nós estamos a orar por eles agora. Mas nós que estamos no nosso conforto no Miratejo, para quê? Chatear-me para ir ao culto de oração? Nós só faremos isso quando a primeira bomba arrebentar. Então nós temos que olhar para estes tempos como não tempos de férias, mas como tempos que estão a escalar para a última etapa da história. E se nós não acreditamos nisto, um dia a Lua irá comunicar esta verdade. Portanto, o que é que estás a pensar enquanto ouves o relato bíblico acerca do fim? Quando ouves esta mensagem, este oráculo de Jesus? Certo autor escreveu o seguinte, e passo a citar: em última análise, não sabemos agora qual será a forma dos sinais profetizados nos céus. Dados os eventos aterrorizantes que acompanharão esses sinais, podemos ter a certeza de que esses sinais serão reconhecidos e serão desconcertantes. O homem, sem dúvida, tentará explicações naturais para eles, mas as pessoas que acreditam nessas desculpas esfarrapadas o farão pelo desespero de rejeitar a verdade.
Que grande verdade isto. O que farás tu hoje? A tua única esperança não é fugir o rabinho à seringa da perseguição, mas é ter um coração resgatado pelo Senhor Jesus Cristo para enfrentar esta mesma dificuldade. Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo não há liberdade. Sem Cristo não há paz. E nós podemos continuar com os nossos dias, com as nossas vidinhas, como se nada se passasse, mas estes dias virão. E nós, como igreja, temos que nos preparar. Se vieram para os nossos vizinhos, virá também a nós. Virá também a nós. Por isso, o desafio que eu quero lançar é: tu que não tens o Senhor Jesus Cristo, o que é que tu vais acreditar? Vais acreditar na mentira ou vais abraçar a verdade? Vais confiar no quê? Nos bens, na sociedade, no governo? Para a tua paz e para a tua estabilidade? Vais confiar a tua vida em coisas perecíveis? Não abraçes a mentira. A única coisa, ou a única pessoa que te pode dar garantia de verdadeira felicidade, verdadeira liberdade, verdadeira vida é o Senhor Jesus Cristo. E Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário por nós, pecadores. E a única coisa que nós temos que fazer é chegar em fé, dizer: Jesus, eu admito que sou pecador, que eu mereço o inferno, mereço todos os terrores deste universo, mas eu acredito que pela tua morte, pela tua ressurreição, tu me podes salvar. Se tu colocares a tua fé no Senhor Jesus Cristo, terás uma paz, uma alegria que transpõem as dificuldades e as crises deste planeta. Mas tu tens que entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Não só dizer, tens que entregar a tua vida a Ele. Tens que olhar para a criação e dizer: toda esta criação está para me servir, mas se eu não creio no Senhor Jesus Cristo, ela irá julgar-me também. O sol irá escurecer para a minha face. Todo este juízo virá sobre mim e é merecido. Por isso tu tens de tomar a decisão hoje do que é que tu vais fazer com o Senhor Jesus Cristo. Por isso a minha pregação hoje não é com o objetivo de consolar os vossos corações, embora tenham esse objetivo, mas é para trazer temor e terror. Porque na verdade nós estamos demasiadamente confortáveis, confiantes em algo que é perecível. E só existe uma coisa que não é perecível, isso é a palavra de Deus e o próprio Deus. Quando é que vais colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente? Quando é que vais fazê-lo? Hoje? Bem, deixem-me dizer isto. Hoje poderá ser o último dia antes da escuridão da lua. Hoje poderá ser o último dia antes do juízo final. Por isso, se tu és realmente sério, se tu no teu coração sentes a convicção no teu coração que não tens o Salvador e que precisas de dobrar o teu joelho diante do Criador, falo hoje. Falo hoje. Falo hoje. Porque hoje pode ser o último dia. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. E Senhor, eu peço-te em nome de Jesus para que ainda deixes este terror, Senhor, daquilo que ouvimos, ainda a pairar nos nossos corações e nas nossas mentes. Que seja desconcertante para nós, Senhor, a realidade futura dos perdidos. Senhor, ajuda-nos, Pai, ao mesmo tempo a ter confiança, a ter alegria, a ter satisfação, porque temos Cristo no coração, mas também a ver os tempos e os dias com seriedade. Ver que nós temos uma missão. E a nossa missão acaba de complicar-se ainda mais com os tempos que estão a vir. Senhor, de forma nenhuma queremos acobardar-nos, Senhor, da missão que temos de pregar o Evangelho, de servir à tua igreja, de desligar das coisas deste mundo, de parar de confiar no dinheiro e nas coisas e no conforto e tudo mais, Senhor. Pedimos, Pai, para que tu erradiques, Senhor, esta raiz maligna do excesso de conforto que nós temos, Senhor, e que nos deixa completamente insensíveis à realidade do mundo que tu criaste, Senhor. Do mundo perdido, Senhor, e também, Senhor, dos crentes que estão a sofrer por causa do teu Evangelho. Senhor, abre as nossas mentes, os nossos olhos e ajuda-nos, Senhor, a não viver como pessoas que estão de férias, mas a viver como militantes para a fé. Eu peço-te em nome de Jesus, Senhor, para que este terror do final dos tempos esteja a perturbar o coração daquele que não tem Cristo como Salvador.
mas que perturbe hoje, que perturbe amanhã, que ele não consiga dormir até que a sua consciência seja resgatada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu peço-te em nome de Jesus para que faças esse milagre. E peço, Senhor, para os dias que virão, Senhor, nós confiamos que o universo está nas tuas mãos. A única coisa que te pedimos, Senhor, guarda-nos e guarda o nosso coração para que nunca neguemos a fé. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma boa semana.